Olá, irmãos e irmãs em Cristo. Venho aqui hoje gravar para vocês mais um vídeo do meu canal revelando as profecias da Bíblia. E no vídeo de hoje é a série Explicando a Profecia. O tema de hoje é o tema 25, Eventos Finais. Antes de eu falar sobre este assunto, eu preciso da ajuda de vocês para se inscreverem no meu canal revelando as profecias da Bíblia. Deixe seu like, ative os sininhos de notificações para receberem o meu vídeo. Compartilhe com o maior número de pessoas que vocês puderem o conteúdo do meu canal. Preciso da ajuda de vocês. Vamos orar para fortalecer cada vez mais a nossa fé. Querido Deus e Pai, muito obrigado por esse sábado do Senhor que começou ontem ao pôr do sol e termina hoje ao pôr do sol. 24 horas de adoração e louvor. Por isso, meu Deus, fique comigo nesses minutos e segundos que o Senhor estará comigo. Faça-me de mim o seu servo para apresentar essas verdades para todos os povos, nações e línguas. Tudo isso agradeço e peço em nome do meu Salvador Jesus Cristo. Amém. Vamos lá, povo de Deus. Eventos finais. E já revela Apocalipse capítulo 14, versos 6 e 7. A primeira mensagem angélica. Temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra, e o mar e as fontes das águas. Primeira mensagem angélica. E a segunda, caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações no vinho da fúria da sua prostituição. É a segunda mensagem angélica. A primeira mensagem angélica é ligada à igreja verdadeira, à igreja remanescente, que guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. É dentre os três cavaleiros, branco, o vermelho e o preto. A do branco é a igreja remanescente, verdadeira, que ainda tem nesse mundo, que prega a verdade. Essa é a mensagem do segundo cavalo, o cavalo vermelho, que fala dos protestantes apostatados. E a terceira mensagem, se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na fronte ou na mão, também este beberá do vinho da cólera de Deus que foi derramado sem mistura no cálice da sua ira. É a terceira mensagem angélica, Apocalipse 14, 9 e 10, que está ligada no Cavaleiro Preto, que é a Igreja Católica Apostólica Romana. Nos 7 selos, os 3 primeiros cavaleiros. Essa mensagem está ligada no Cavaleiro Preto, que tem pessoas sinceras. Iluminados com a glória de Deus. São aqueles que têm o testemunho de Jesus, que prega a profecia, que foca na palavra de Deus. Depois dessas coisas, vi descer do céu outro anjo, que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Apocalipse 14, 12. Está vendo o contexto do texto? Depois destas coisas, todas no Apocalipse tem a sequência de acontecimentos. Quando você lê depois destas coisas, é porque aconteceu, que vai acontecer, que vai... os 144 mil vão pregar as 3 mensagens angélicas. E com iluminou da sua glória é todos que aceitaram o selo de Deus, aceitaram a pregação, o evangelho, e foram cobertos pelo sangue de Cristo. E também culmina com o fechamento da porta da graça, que Jesus vai jogar o último incensário na terra para
por fim, fechar a intercessão aqui na terra. Que o Espírito Santo vai se retirar aqui da terra depois do fechamento. E a última conversão da hora undécima. E vai falar, e vai proclamar: está feito. Quem se salvou, quem aceitou o selo de Deus, terá a vida eterna. Quem aceitou o selo da besta e proclamou a sua imagem, vai ter a morte eterna. E a linha profética de criação do mundo, Adão e Eva, o pecado de Adão e Eva, a serpente sendo pisada, depois a vinda de Cristo, a primeira vinda de Cristo, e a sua segunda volta. E os escolhidos, é a linha profética. Jesus vence, Satanás perde sempre. Vocês, irmãos, não estão em trevas, para que nesse dia os apanhe de surpresa como ladrão. Porque vocês todos são filhos da filho da luz, e os filhos do dia. Não, nós não somos da noite, nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versos 4 a 6. Quer dizer, está falando para nós nos atentar e ficar estudando as profecias para ver o tempo que estamos vivendo. Não vão atrás de cartomantes, de quem lê a mão, não, para saber o seu futuro. A Bíblia está mostrando para você aonde você vai morar, onde vai ser o seu futuro, se você se alinhar com Deus, se você estar em comunhão com Deus. Venha quando vier, o dia do Senhor virá de improviso aos ímpios. O grande conflito na página 38. Exatamente. O mundo está com diversão, baladas, festas, aniversários, e está se esquecendo da palavra de Deus. É igual o tempo de Noé, que bebiam, casavam, se davam-se em casamento, matavam e se esqueciam da mensagem de Noé, ignoravam a mensagem de Noé. E o que aconteceu? Veio o dilúvio. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versos 4 a 6. Vocês, irmãos, não estão em trevas para que vocês apanhem de surpresa como ladrão. Porque vocês todos são filhos da luz e filhos do dia, não somos da noite, nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. De novo o texto para vocês verem que vocês não podem dormirem. Linha do tempo. A queda de Satanás do céu, depois ele regendo a mulher, que significa igreja na Bíblia, perseguindo a igreja. Aí vem, depois da queda, vem a criação de Deus. A briga lá no céu, né? Satanás e Deus. Deus expulsa Satanás e vem a criação. Adão e Eva, Jardim do Éden, tentação e queda. E Satanás, não contente, foi lá e enganou Eva.
E tem a perseguição da igreja, principalmente na, na época na época de Roma. Aí está o nascimento de Cristo, que é na primeira vinda, né? Que está falando do acontecimento da sua primeira vinda, que também foi perseguido por Herodes. E e subiu aos céus diante do Pai. A perseguição da igreja na Roma Imperial e depois na Roma Papal, durante a Idade Média. E tem gente que ama Roma. Nem saiba essa pessoa que Roma fez tudo isso durante o tempo, matar os cristãos. E a queda papal em 1798. 1260 anos de supremacia papal. E a queda em 1798, preso por Napoleão Bonaparte, o Papa Pio VI, e que mandou seu general Berthier para Roma e prender o Papa. Caiu o Império Papal. O dragão ficou irado com a mulher e foi travar guerra com o restante da descendência dela, ou seja, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Apocalipse 12, 17. Esse versículo, o capítulo 12, do versículo 1 ao 16, fala do passado, da Idade Média, até mesmo do nascimento de Jesus, o ressurgimento da igreja, o nascimento de Jesus, relata também da queda de Satanás do céu para as trevas e fala da Idade Média, até o versículo 16. O versículo 17 é para o futuro. Vai se aplicar de novo a perseguição de Roma à igreja. Vai acontecer, você querendo ou não, você acreditando ou não, vai acontecer. Apocalipse 13, verso 3. Esse texto eu aplico numa outra forma. Que esse texto que fala, então vi uma de suas cabeças, vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada. O texto, como caiu, muitos teólogos, muitos estudiosos da palavra, aplica esse texto como a queda papal em 1798, que caiu o Papa Pio VI e a ferida foi curada em 1929 com o Tratado de Latrão, pelo imperador Benito Mussolini, com o Papa Pio XI, em 1929. E essa aplicação eu não concordo muito. Por quê? Se o Apocalipse começa com Jesus no lugar santo, mostrando para João as 7 igrejas, mostrando os 7 castiçais, as 7 estrelas. E depois tem a Era das Igrejas. Chega a Laodiceia em 1844. E o capítulo, até o capítulo 3. O capítulo 4 de Apocalipse começa de 1844 para cá, que é Jesus está no lugar santíssimo e a abertura do selo.
1844 para cá. E, para distorcer a profecia, eles estão falando que é uma coisa parecida. E isso pretende ser parecido. Porque, para você distorcer a profecia, vamos pegar uma coisa parecida. E eles pegaram o acontecimento de 1798, com a queda papal, com a ferida mortal em 1929, a cura da ferida em 1929. Então, se o Apocalipse do capítulo 3 em diante é de 1844 para frente, eu aplico esse versículo, capítulo 13, versículo 3, como vi uma de suas cabeças como ferida de morte, como golpeada de morte. Se o primeiro capítulo de Apocalipse fala, o primeiro versículo do capítulo 13 fala: vi uma besta que subia do mar, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e 10 diademas. E no versículo 3 fala: eu vi uma de suas cabeças como golpeada de morte. Quer dizer, se 7 cabeças, mas só viu uma, se fosse verdadeiro a queda do Papa, se fosse para fazer esse texto com a queda do Papa, falaria assim: então eu vi de suas cabeças como golpeada de morte. Mas essa ferida mortal foi curada. Eu vi de suas cabeças como golpeada de morte. Não uma de suas cabeças. Eu aplico o acontecimento com João Paulo II em 1981, que era um papa mais aclamado pelo povo, que era mais adorado pelo povo, e ele curou. Ele sofreu a ferida, mas ele curou. E quais serão os eventos finais? Está descrito no Apocalipse. Mateus 24, 12. Mateus 24 eu preciso fazer aqui no meu canal. Todo ele que fala é o único capítulo dentro do Evangelho que é profético. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Exatamente. Já está acontecendo isso. Aí, esse texto de 2 Timóteo, capítulo 3, versos 1 a 5, eu classifico como se estivesse lendo um jornal de hoje. Porque estamos vendo esse cenário. Estamos vivendo nesse cenário. E já está acontecendo isso. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas. Já tem um monte que é egoísta. Avarentos, nem falo. Jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. Quer dizer, Paulo escreveu para Timóteo para fugir desses. Era naquele tempo, no primeiro século. Imagine hoje. Aí tem os avarentos que amam mais o dinheiro do que a Deus, que veneram o dinheiro mais que a Deus.
as pessoas ignorantes, que pretensiosas, que elas faz da vida dela o que ela quiser, ninguém tem que meter o bico em nada, dá palpite na vida dela, ela faz o que ela quer, é pretensiosa. E crianças desobedientes que testam os pais. Mas no mundo de hoje é culpa dos pais, que não ensinam o que é para ensinar para as crianças. Ensinam coisas erradas. E tiradores de sarro, aquelas pessoas que quer te humilhar, quer te jogar no chão, com palavras, com atitudes. E tem pessoas cruéis, que prejudicam outras pessoas sem pudor. E tem outra pessoa pretensiosa, que ele faz o que ele quer e que ninguém manda na vida dele. E tem as festas, né? Festas, orgias e o que mais, sei lá, né? Como se diz. O mundo está perdido. É os tempos de Noé e de Sodoma e Gomorra. E aí o texto relata bem, de novo, para vocês verem que parece um jornal de hoje. Um texto que foi escrito mais de quase 2000 anos e estamos vivendo nele. João 8,32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Exatamente. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. João 17,17. E durante a tribulação vai acontecer esse acontecimento. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs, porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Apocalipse 16, 13 e 14. As 3 mensagens satânicas, que é o espiritismo, que é o protestantismo e o catolicismo, que vai falar que o domingo era o dia santo, que vai brigar junto com os 144 mil, que vai pregar as 3 mensagens angélicas, e eles pregarão as 3 mensagens satânicas. É um tempo difícil, é um tempo angustioso. E por que dragão, besta e o falso profeta? O dragão é Satanás, que virá personificando Cristo, com a cara de João Paulo II. A besta é o papado, é a Igreja Católica, que também será o Papa. E o falso profeta, que se não for o Papa Leão XIV, será outro. Mas eu acredito que será ele. Apocalipse 13, 2 bestas, 2 poderes. Papal e Estados Unidos. E aí está. Vaticano e Casa Branca. A linha profética da criação, aí fala dos reinos em Daniel,
né? Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia, Roma, os países divididos, né? Que são as 10 tribos bárbaras que invadiram Roma, e Roma papal. Aí está a linha profética dos dois poderes. Apocalipse 13:11. Vi ainda outra besta emergir da terra. Possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Poder civil e religioso. Os 2 chifres. Que Estados Unidos era um país protestante, que era contra o papado. Em 1620, os pais peregrinos vieram para Massachusetts e ali chegaram e moraram e queriam um país sem um rei, sem uma igreja sem o Papa e sem e não queriam poder perseguidor, queria paz, queria professar a sua palavra. E chegou nos Estados Unidos e era um país tranquilo. Os presidentes falavam: o poder civil, que é o poder do Estado, não se mistura com o poder da igreja. Nós aqui e eles lá. Quer dizer, não fazia exceção da igreja. E eles eram um país protestante. Mas agora está se perdendo isso. Está cumprindo o Apocalipse 13. Uma nação e apenas uma satisfaz as especificações desta profecia. Esta aponta insuficientemente para os Estados Unidos da América do Norte, no livro Maranata, página 192. Aqui está uma impressionante figura da elevação e crescimento de nossa apropriação, Estados Unidos, e os chifres semelhantes aos de um cordeiro, emblemas de inocência e bravura, representam corretamente o caráter do nosso governo, segundo é expresso em seus 2 princípios fundamentais: republicanismo e protestantismo. Maranata, na página 192. O Senhor tem feito mais pelos Estados Unidos do que por qualquer outro país sobre o qual brilha o sol. Mas o inimigo de toda a justiça tem planos referentes ao propósito de Deus para que este suscitará empreendimentos que levem os homens a olvidar que há um Deus. A mundanidade e a cobiça, que é a idolatria, prevalecerão mediante a operação do enganador, e até ser invalidada a lei de Deus em todos os seus aspectos. Maranata 192. Exatamente. A lei de Deus, pela intervenção de Satanás, irá ser invalidada. Em nossa terra, Estados Unidos, de alardeada liberdade, e a liberdade religiosa terá o seu fim. Exatamente, isso vai acontecer. Quando nossa nação em seus conselhos legislativos votar leis para reprimir a consciência dos homens no tocante a seus privilégios religiosos, impondo a observância do domingo, vai chegar esse tempo. E fazendo que o poder opressivo seja posto em ação contra os que guardam o sábado do 7º dia. A lei de Deus será para todos os efeitos invalidada em nossa terra, Estados Unidos, ela fala, e a apostasia nacional seguirá-se a ruína nacional. Maranata 192. Vi uma besta que saía do mar, o dragão deu à besta o seu poder e o seu trono e grande autoridade. Satanás está sustentando o papado. Nas profecias bíblicas, uma besta representa um poder político ou religioso. A besta do mar surge de Roma como um sistema mundial de adoração. Apocalipse 13:14.
Por fim, esse poder romano estende sua influência sobre o mundo e conduzirá um movimento para unir Igreja e Estado. O objetivo será alcançar a unidade mundial em um momento de reviravolta econômica, catástrofes naturais, desordens sociais, crise política internacional e conflitos globais. Vai acontecer. Estamos a passos largos. Os Estados Unidos acabarão assumindo a liderança nessa confederação global. Aí está o Papa e o presidente. Aí o presidente George W. Bush, pai, fala: o que está em jogo? Ele pergunta: é mais do que um pequeno país. É uma grande ideia. Uma nova ordem mundial. Quer dizer, isso foi no começo dos anos 90. Já falava da nova ordem mundial, onde diferentes nações se unem em uma causa comum para alcançar as aspirações universais da humanidade. Paz, segurança, liberdade e a lei. Quer dizer, quando a Bíblia fala, quando falam de paz e segurança, repentina destruição. É o que vai acontecer. Por meio de dois grandes erros, a imortalidade da alma e a santidade do domingo, Satanás aprisionará o povo em sua armadilha. A imortalidade da alma, que é o espiritismo, e a marca da besta, que é o domingo. Enquanto o primeiro lança o fundamento do espiritismo, o segundo cria um laço de afinidade com Roma. Vão trabalhar juntos. Os protestantes dos Estados Unidos serão os primeiros a estender a mão para o espiritismo por cima de um abismo, e por sobre outro abismo seguirá a mão do poder romano. E sobre a influência dessa tríplice união, esse país seguirá os passos de Roma, pisoteando os direitos da consciência. O grande conflito na página 489 e 490. Dois poderes aliados, Papado e Estados Unidos. Aí está a aliança do presidente com Roma. E também na linha profética tem a calamidades crescentes. Estamos vendo hoje calamidades em todos os lugares. Enchentes, terremotos, carros sendo destruídos, agitação dominical, Climatic Sunday, quer dizer, é o projeto papal, ira das nações sobre o controle, guerras localizadas. E tem chuva seródia, que será na última pregação da terra. E o decreto dominical, que será o ápice do começo da tribulação. E o alerta, fuja das grandes cidades. E o fim do tempo da graça, que é o fechamento da porta da graça. O apelo de Deus em Apocalipse 18. A prostituição é uma união ilícita. Existem 3 grupos que se unem nessa união ilícita. Ou Confederação do Tempo do Fim, Babilônia, todas as falsas religiões do mundo, incluindo o espiritismo em aliança com o poder papal. Os reis da terra, poderes políticos do Estado, e os mercadores da terra, forças econômicas. Falando sobre essa união entre igreja e Estado que está por vir, Ellen Goldwhite nos adverte de que
Quando o protestantismo estender os braços por sobre o abismo a fim de dar uma das mãos ao poder romano e a outra ao espiritismo, quando for por influência desta tríplice aliança os Estados Unidos forem induzidos a repudiar todos os princípios de sua Constituição, que fizeram deles um governo protestante e republicano, e adotar medidas para a propagação dos erros e as falsidades do papado, podemos saber que é chegado o tempo das ações sobrenaturais de Satanás, que está a fim do próximo. Testemunhos para a Igreja, volume 5, na página 385. Selados e recebedores da chuva seródia, que é a última pregação da terra, é o ápice de você ter a vida eterna ou não. E vamos orar para fortalecer a nossa fé. Querido Deus e Pai, muito obrigado por este dia, por esses minutos e segundos que o Senhor esteve comigo. Fez-se de mim o seu servo para apresentar essas verdades de toda a palavra de Deus para todas as pessoas, nações e línguas. Tudo isso agradeço e peço em nome do meu Salvador Jesus Cristo. Amém. Então, povo de Deus, se inscrevam no meu canal Revelando as Profecias da Bíblia. Deixe seu like, ative os sininhos de notificações para receberem o meu vídeo. Compartilhe com o maior número de pessoas que vocês puderem o conteúdo do meu canal. Preciso da ajuda de vocês. Um feliz sábado a todos e até o próximo vídeo. Tchau!